esse é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um bom livro para vocês, que a gente chamou de Sextou com Livros. Hoje, sol danado aqui no litoral norte de Salvador, mais especificamente na Praia de Vilas do Atlântico, município de Lauro de Freitas. O sol está forte e aí vai ser, pude gravar aqui nesse melhor cenário que a gente tem, que é a praia. O livro hoje é muito bacana, chama-se Fim, é esse livro aqui, de Fernanda Torres. Primeiramente eu queria agradecer ao amigo Mongini de Aracaju, que me mandou esse livro, já tem quase um mês. Um livro excelente, sabe, que eu li com muito prazer e terminei a leitura ontem para fazer esse vídeo e mostrar para vocês, motivá-los a comprar e ler, porque vale a pena, né? Começando pela autora do livro, todo mundo conhece, né, por causa do Oscar, por causa do filme, né? Ainda Estou Aqui, que foi premiado agora nessa semana, e para a alegria de todos nós, né? O livro, eu já comentei aqui, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Eu acho que é melhor ainda do que o filme, né? Mas eu sou suspeito que eu gosto muito de livro. Recomendo também, já fiz um vídeo aqui sobre ele, vou botar na descrição desse vídeo o link para esse outro comentário de livro que eu fiz há pouco tempo. Muito bem, nessa semana que está todo mundo alegre com relação ao Oscar, né, que nós ganhamos pela primeira vez, né, de melhor filme internacional, eu coincidentemente concluí a leitura deste livro chamado Fim, de Fernanda Torres. Então todo mundo deve conhecer Fernanda Torres. Quem não conheceu agora, com essa premiação, conheceu bastante. Mas ela é uma carioca, né? Nascida, portanto, no Rio de Janeiro em 1965. Ela, há 35 anos, mantém uma carreira de sucesso no teatro, cinema e televisão. Ela é colunista, pouca gente sabe, da Folha de São Paulo, da Veja Rio, e é colaboradora também da revista Piauí, também muito famosa. Muito bem. Isso foi em breves pinceladas quem é, né, a grande atriz e agora escritora que eu estou vendo, Fernanda Torres. Esse livro, gente, que eu estou comentando com vocês brevemente agora, foi uma grande surpresa para mim, né? Surpresa porque eu não sabia que ela escrevia tão bem, sabe? E assim, eu digo a vocês, como eu disse outras vezes em outros livros aqui, que esse livro aqui poderia ser dedicado às pessoas com mais de 60 anos, ou seja, os idosos como eu, né? Pelo título vocês estão vendo, Fim, sabem de que se trata, é exatamente da finitude, né? Então, alguns momentos desse livro você tem que ter coragem de ler, sabe? Não é brincadeira não. Ele é escrito de uma forma muito bacana e com muito humor, principalmente nos primeiros capítulos, sabe? Eu fiquei assustado e tão interessante, você começa a rir com o que ela coloca. Eu vou colocar umas 2, 3 pinceladas aqui do livro para que vocês tenham ideia de como é a forma dela escrever, né? Mas assim, resumidamente, é a história de 5 amigos, né, do Rio de Janeiro, passa na década de 60, 70, 80 e 90, na década de 90 do século passado, eles morrem, né? Na orelha do livro, que não tem autor, a orelha, é uma pena, porque é bom fazer orelha e ter o autor, eu já fiz algumas orelhas aí de livro, não tem um autor, mas ele faz um resuminho muito bom, assim, do livro, em 2, 3 parágrafos, que eu faço questão de colocar aqui, porque dá uma ideia boa do livro, né? Então ele coloca assim, o autor da orelha, né? Não sei se foi ela, Fernanda Torres, mas tá aqui, diz assim, ó. Eles são cariocas, se conhecem na praia, foram companheiros de vadiagem em blocos de carnaval, viveram o desbunde dos anos 60, 1960, as festas movidas a álcool, sexo e pó. Álvaro, Silvio, Ribeiro, Neto e Ciro são figuras muito diferentes, são os 5 amigos que eu falei, né? Mas partilham não apenas o fato de estarem no extremo da vida, como também o acanhamento dos horizontes. Sucesso, realização pessoal e serenidade estão fora de questão. Ninguém parece capaz de colher o fim, no fim das contas, mais do que um universo de frustrações. A graça, sexo, sol e praia nas páginas deste livro Fim. É isso, é exatamente isso. Mas elas também são cheias de resignação e melancolia. Humor sem superficialidade. Lirismo sem cafonice. Complexidade sem afetação. De quem mais precisa um romance para dizer a que veio? Eu digo a vocês que esse livro ainda vai ganhar algum prêmio aí, sabe? Jabuti, alguma coisa nesse sentido. E eu espero que a autora continue essa carreira também literária, né? Que eu não conhecia livros dela, mas é muito bacana, ela escreve muito bem. Então, assim, só para pincelar rapidamente,
para o vídeo não ficar comprido, 2, 3 passagens aqui do livro. No primeiro capítulo logo, vocês verem o tipo de humor que ela tem, né? Humor cáustico, sabe? Quando ela está falando do primeiro amigo dos 5, né, que é o Álvaro, ela diz assim, ó, a respeito de casamento, né, que ela era um pouco libertária nesse sentido, Álvaro, né, e de outro sentido também, era o mais desbravado, assim, mais solto, mais libertário, era o Álvaro deles todos, né. Então ela diz assim, o casamento é o estado civil mais indicado para homens que, como eu, não gostam de conviver com os outros. Nada mais exaustivo do que administrar encontros e expectativas. Um mau casamento pode ser ótimo para ambas as partes. E o meu foi assim. Aí vocês imaginam como é logo no início, né? Esse personagem Álvaro, que ela coloca aqui. Ainda, né, falando do Álvaro, né? Que ela vai... Os capítulos são dessa forma, né? Cada capítulo é direcionado, né, a um desses amigos, né? Cada um desses 5 amigos, né? Falando da vida deles e do relacionamento dele com as mulheres, com as esposas e deles entre si. Cada um desses capítulos vai fazendo um filme muito bacana, tá muito bacana mesmo, muito bem escrito, né? Então aqui também nessa parte do início do Álvaro, ela tem um trecho que ela diz assim, ó, casei depois do Ciro. Ela fala em nome dele, né, óbvio, né? E fui em terceira pessoa dele, né, o que é narrado assim, o livro, né? Então ele diz assim, ó, ela diz assim, casei na voz do Álvaro, né, no pensamento do Álvaro. Casei depois do Ciro e fui um dos últimos a me separar. Em 10 anos todos fizeram o mesmo. O Neto não. O Neto encarou a Célia até o fim. Coitado, nunca soube o que é ficar no banheiro de porta aberta, dormir com a televisão ligada, fumar no quarto, comer na cama e não ter que conversar e nem assistir novela. Interessantíssimo. Aí aqui, mais no final, que ela fala sobre a vida do Neto, né, na voz do Neto, ela narra aqui o que aconteceu no velório do Ciro. Eu não vou ler porque é meio grande, é uma parte inteira, mas em resumo, para vocês terem ideia, esse Ciro era o mais mulherengo de todos, né? Diz que era o mais bonito, mais inteligente, o pai era o mais mulherengo. Também se casou, separou, ela fala dessas coisas, né, no decorrer do romance. Mas aí o interessante é que o Neto narrando a morte, o velório do Ciro, né, que era esse que era conhecido como mais bom vivant e tudo, mais inteligente, mais bonito dos 5, ele recebeu a visita no velório, né, o velório cheio de viúvas, né, as famosas viúvas dos velórios, e aí apareceu a morte, vestida de preto, né, uma mulher linda, né, e que todo mundo, que chamou a atenção de todo mundo, e ele narra, né, ela narra nesse momento a chegada dessa morte, né, em forma de pessoa, de gente, uma mulher muito bonita de preto, no velório do Ciro. Uma forma muito interessante que ela colocou isso também. E para fechar esse vídeo, eu não vou dar spoiler porque fica chato, mas o epílogo desse filme, vamos dizer assim, desse livro, chama O Próximo. Ou seja, o próximo é o próximo que vai morrer. Eu não vou contar aqui, mas você fica de boca aberta quem é o último que vai morrer. Não são os 5, né? É fora os 5, né? É mais, assim, eu não vou contar, mas é muito interessante a forma que ela termina o livro com esse epílogo chamado O Próximo, ou seja, o próximo que vai ter o fim no livro, né? Muito bacana esse livro, gente. Não posso contar muito para não perder a graça, como diz o outro, ou modernamente para não dar spoiler, né? Mas eu garanto a vocês que esse livro é muito bom, vale a pena ter lido. Agradeço mais uma vez a Monjinho que me mandou de presente, né? E já digo logo que eu vou enviar semana que vem para meu irmão Marley em Brasília, que ele gosta muito de livro. E a gente troca muito livros assim, eu sei que o Monjinho não vai achar ruim, mas eu vou mandar para o meu irmão Marley também, para ele, que ele possa ler, que vale a pena. E depois ele circular com meus irmãos, como a gente faz aí, isso há décadas, né? Muito bem, obrigado por terem vindo até aqui. Por favor, curtam o vídeo, comentem o que desejarem, coloquem o sininho para receber as notificações, se inscrevam no canal se não tiver inscrito.